Quero cumprimentar a todos nessa manhã com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos dar graças. Hoje é domingo, mais uma manhã Deus nos concede para estarmos à sua presença e nós vamos declarar a Ele que nós somos gratos por isso. É realmente um privilégio poder despertar mais um dia, poder estar na casa de Deus e que, de fato, esse tempo que nós vamos passar na presença do Senhor seja tempo de crescimento para todos nós. Feche seus olhos. Coloque o seu coração, a sua vida diante do Senhor nesse momento. Pai, nós te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Mais uma manhã de domingo na tua presença, poder celebrar o teu nome, bendito Deus, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador, por poder estar na tua casa nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador, por poder estar na tua presença, diante da tua palavra. Que teu Espírito, Deus vivo, nos tome pela mão e nos conduza. Que teu Espírito, Pai Celestial, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos ajude a compreender cada vez mais, ó Deus querido, a tua verdade revelada, a tua verdade, ó Deus querido, compartilhada nas Escrituras. Deus Todo-Poderoso, nos toma pela mão e nos conduza. Prepare as nossas mentes, prepare nesta manhã os nossos corações, Senhor, para que nós venhamos compreender mais e mais a Tua Palavra. Nós te louvamos e bendizemos, Deus vivo, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, que Ele nos direcione nessa manhã, enquanto meditamos na Sua Palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Dessa vez no Novo Testamento, já tem alguns domingos, um mês talvez, ou pouco mais de um mês, que nós iniciamos a nossa marcha, a nossa jornada pelos livros do Novo Testamento. Nós já estudamos Mateus, primeiro dos Evangelhos, e em Mateus nós vimos o anúncio de que o rei finalmente nasceu, de que a profecia, a promessa feita no Antigo Testamento finalmente se cumpriu. E agora, a gente pode experienciar todos os benefícios, todas as bênçãos que a vinda do rei e a vinda do reino de Deus podem trazer a nós. Depois a gente pensou em Marcos, e em Marcos nós vimos Jesus, esse rei, sendo apresentado na condição de o Messias e ao mesmo tempo o Filho de Deus, e vimos em Marcos o desafio do verdadeiro discipulado. Jesus na condição de Messias, na condição do Cristo, na condição do Rei enviado por Deus, e ao mesmo tempo na condição de Filho de Deus, ele deixou exemplo de que é possível, através do sofrimento, é possível através dos desafios. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo sofredor. É possível, através do sofrimento, alcançar êxito, alcançar vitória, e a vida de Jesus, e Marcos registra muito bem isso, é uma vida marcada pela dor, é uma vida marcada pelo sofrimento, e ao mesmo tempo, essa dor, esse sofrimento que ele experiencia, é que garante de uma vez por todas a vitória. Então, em Marcos, a gente viu isso, que mesmo diante da perseguição, da dificuldade, ao invés de nós questionarmos se é possível a gente servir a Deus e ao mesmo tempo sofrer, Marcos deixa para nós o exemplo do próprio Jesus, que na condição de Messias, de prometido, e ao mesmo tempo na condição de Filho de Deus, se submeteu a tudo, submeteu ao batismo, submeteu à tentação, se submeteu à morte, e morte de cruz, e fez tudo isso para mostrar a todos nós que, se nós seguirmos as suas pisadas, da mesma forma que ele ressuscitou e venceu todos os desafios, nós também haveremos de vencer. Hoje a gente começa com o terceiro evangelho, com o Evangelho de Lucas. Eu vou ler daqui a pouquinho, inicialmente com vocês, os 4 primeiros versículos, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Mas antes a gente precisa fazer uma prévia para entender um pouquinho a lógica, a dinâmica, o que é que leva esse evangelista a escrever esse outro livro. Nós falamos aqui há alguns encontros atrás que os 3 primeiros evangelhos eles são chamados de sinóticos, porque mesmo contando a vida e as obras e os feitos de Jesus, ou o Evangelho, a partir de diferentes perspectivas, para diferentes pessoas, cada um deles tem um destinatário específico,
Mateus está escrevendo para judeus, Marcos escreve para uma comunidade que passa por perseguição, formada por judeus e por gentios e por pessoas que não são judeus. Então, cada um deles tem um objetivo, cada um deles tem um público-alvo, cada um deles tem uma ênfase, mas os três, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a intenção de contar a mesma história. Eles querem falar a respeito da salvação e eles transitam praticamente pelos mesmos caminhos. O que Jesus fez, as coisas que Jesus falou, os milagres dele, a condição de Jesus como Messias, a condição de Jesus como Filho de Deus. Então, os três, eles enfatizam bastante isso. E nós já vimos até aqui, cada um tem a sua peculiaridade, mas no caso de Lucas, o terceiro dos evangelhos sinóticos, ele traz uma característica que, de alguma forma, o distingue dos outros dois evangelhos. Lucas, por exemplo, é o maior dos quatro evangelhos, inclusive, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é o maior deles, tem 24 capítulos, então já começa por aí, a extensão desse material é bem maior. E tem uma outra peculiaridade, uma outra particularidade, que geralmente a gente não leva em consideração quando está fazendo leitura do Novo Testamento, que é o fato de que Lucas, o Evangelho, ele é apenas a primeira parte da obra completa desse escritor que está sendo nominado aqui como Lucas. Você deve saber disso, que além de Lucas, esse evangelista ele escreve um outro livro no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, se você sabia, que bom, mas se você não sabia, Lucas e Atos, eles são parte da boa notícia, é o que Lucas faz, e depois o resultado da boa notícia é aquilo que o livro de Atos apresenta, que o livro de Atos traz. Então, Lucas diferencia-se dos outros evangelhos, porque os outros, Mateus e Marcos e João, eles simplesmente cumprem o seu propósito. Eles querem falar sobre a salvação, eles querem falar sobre essa realização do milagre da obra de Deus na pessoa de Jesus, e acabou a história. Agora, Lucas não. Lucas quer falar disso, quer falar da boa nova, quer falar da salvação que se manifesta através de Jesus, quer mostrar os efeitos disso enquanto Jesus esteve entre nós, mas ele tem um segundo propósito, e o segundo propósito dele é deixar claro que a obra, o propósito de Deus, ela não se consuma simplesmente no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, que é aquilo que os quatro evangelhos trazem, mas quando ele escreve o livro de Atos, a intenção é mostrar que os efeitos desse propósito de Deus, eles vão para além daquilo que Jesus fez. Então, enquanto que em Mateus, em Marcos e em João, a gente tem a vida de Jesus, a gente tem as obras de Jesus, a gente tem a morte de Jesus e a gente tem a ressurreição de Jesus como sendo a grande boa nova, a grande boa notícia que Deus traz aos seres humanos, em Lucas a gente tem um plus. Em Lucas a gente tem isso, tem a vida de Jesus, tem as obras de Jesus, tem a morte de Jesus, tem a ressurreição de Jesus, mas em Atos a gente tem a continuidade desta obra de Jesus através da igreja. Então, Lucas, esse personagem, essa pessoa que a gente vai conversar um pouquinho a respeito, ele tem essa característica peculiar, essa característica importante. Ele não se contenta em apenas escrever um evangelho sobre a boa nova, mas ele faz questão, lá no livro de Atos, de mostrar que essa boa nova que Jesus consuma, que Jesus concretiza, através da morte e da ressurreição, essa boa nova se propaga, essa boa nova se estende, essa boa nova efetivamente se consuma na história, e isso acontece, isso ocorre exatamente a partir do nascimento da igreja em Atos 2 e depois de toda a história da igreja que Lucas vai descrevendo lá no livro de Atos. Então, quando a gente for conversar sobre Atos, não vai demorar muito, aí a gente trata um pouco mais disso, mas essa relação é importante para a gente nesse primeiro momento. Por quê? Para mostrar que, apesar de os três evangelhos terem o mesmo foco, eles querem comentar, querem tratar a respeito da salvação que se consumou, que se concretizou. No caso de Lucas, a gente tem essa peculiaridade. Para além daquilo que Jesus fez, Lucas quer mostrar os efeitos da obra redentora de Jesus, e esses efeitos são vistos exatamente através do nascimento e do desenvolvimento e do caminhar da igreja que acontece em Atos. Sendo assim, se a gente pensar, por exemplo, num único autor,
que escreve obras, né? Se a gente tem aí Lucas, com esses 24 capítulos, depois tem Atos, com, me parece que 28 capítulos, né? Não me lembro exatamente quantos capítulos o livro de Atos tem, mas tem um bocado de capítulos também. Se a gente somar o número de capítulos do Evangelho de Lucas com o número de capítulos do Evangelho de Atos, ou do livro de Atos, e pode ser chamado de Evangelho de Atos também, alguns vão chamar, não é, de Evangelho do Espírito, ou de Atos do Espírito, nós vamos perceber que Lucas talvez seja, no Novo Testamento, o escritor sozinho que mais produziu páginas, que mais escreveu. Paulo, apesar de ter muitas cartas, as cartas de Paulo são 2, 3, 4 capítulos, 11, 10, 9. No caso de Lucas, se a gente somar Lucas e somar o livro de Atos, a gente vai perceber que o volume de produção desse autor é enorme, e isso deve ser levado em conta, ser levado em consideração quando a gente faz o estudo do Novo Testamento. Então, essas são primeiras informações importantes. Daí a gente, ao fazer a leitura do Evangelho de Lucas, prestar um pouquinho mais de atenção na intenção dessa pessoa, em quem é essa pessoa, no porquê ele escreve, em qual a intenção ele tem quando ele registra a sua mensagem. Quem é Lucas? Essa é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Lucas é realmente o autor do livro? Vocês já sabem, não é, que nos livros da Bíblia, nos originais, a gente não tem, pelo menos naquele que a gente tem como original, o nome do autor. Então, apesar de na Bíblia aí está escrito Evangelho segundo Lucas, no texto original a gente não tem exatamente o nome de Lucas, nem uma assinatura dele enquanto autor desse evangelho, como a gente não tem no caso de Mateus, nem de Marcos, e nem de João, o quarto evangelho. Mas como se sabe que Lucas, de fato, é o autor desse material? A gente sabe disso por causa da tradição cristã. A gente tem fontes desde o final do primeiro século, depois no século II, no século III, e a tradição da igreja cristã, que o tempo todo afirma que Lucas é o autor, Lucas foi a pessoa que efetivamente fez o escrito, fez o registro desse material. Essas fontes são fontes confiáveis? Sim, elas são fontes confiáveis. Essas fontes são palavra de Deus inspirada? Não, elas não são palavra de Deus inspirada. Essas fontes são simplesmente fontes históricas. Mas como é que a gente pode acreditar nisso? Bom, aí você precisa dar um salto de fé, né? A pergunta que eu te faria é: quem você acha que teria condições de dizer quem foi o escritor do Evangelho de Lucas? Uma pessoa que viveu na época em que Lucas viveu, ou que viveu pouco tempo depois que Lucas morreu e deixou seu evangelho escrito e registrado, final do século I. Lucas deve ter sido escrito mais ou menos nos anos 60 depois de Cristo. Então, quem você acha que poderia dar para a gente informações a respeito da autoria desse evangelho? Uma pessoa que viveu nos anos 70, 80, 90 depois de Cristo, 20, 30 anos depois que o evangelho foi escrito? Ou, de repente, um estudioso do século XVIII, do século XIX? Nessa época, muita gente começou a criticar essa tradição, não é, dizendo que a gente não pode simplesmente afirmar que Lucas é o autor do livro por causa de tradição, tem que encontrar no texto a assinatura da pessoa. Então, quem você acha que tem autoridade para dizer quem foi efetivamente o autor deste evangelho? Então, quando a gente diz que a tradição afirma isso, é porque a tradição é importante para a gente. A tradição são os escritos daqueles primeiros cristãos que, após serem alcançados pelas boas novas, não apenas se identificaram com essas boas novas, mas fizeram questão de compartilhá-las também nos seus escritos. Então, a tradição, desde muito cedo, ela afirma que Lucas é a pessoa que escreveu esse livro. Não se sabe exatamente quem foi esse Lucas, a gente não tem muitas informações a respeito dele, mas algumas informações nós temos. Paulo, por exemplo, escrevendo Colossenses capítulo 4, versículo 14, ele vai fazer menção de Lucas, dizendo que Lucas era médico, inclusive trata Lucas de uma forma muito afetuosa, chamando Lucas de médico amado. Essa é uma palavra de Paulo em relação a Lucas. A partir de Atos, capítulo 16 por diante, a gente percebe Lucas aparecendo no cenário como uma das pessoas que participa de viagens missionárias junto com Paulo, e em muitas situações no Evangelho de Lucas, no livro de Atos, quando Lucas está fazendo alguma descrição de algum momento específico,
Lucas acaba se incluindo na história, dizendo que nós estamos aqui, nós estamos envolvidos no processo, então ele se inclui, ele se coloca na história. Então Lucas, apesar de não termos muitas informações a respeito dele, ele não é uma pessoa desconhecida nas Escrituras. Ele é conhecido, ele caminhou com Paulo, ele foi amigo muito próximo de Paulo, ele conheceu bem o ministério paulino, possivelmente não tenha sido convertido pelo apóstolo Paulo. Os estudiosos geralmente dizem que Lucas era gentil e que ele deve ter se convertido na igreja de Antioquia, a primeira igreja gentílica, deve ter sido discipulado, deve ter sido ensinado por ali, e a partir de Antioquia, depois ele tem contato com Paulo, participa de viagens missionárias com ele, se torna um grande amigo de Paulo, e aparentemente é muito influenciado pelo pensamento de Paulo, quando ele decide escrever um evangelho, escrever uma boa nova também, como outros já haviam feito, Mateus e possivelmente Marcos, e, quem sabe, o próprio apóstolo João. Então, essas são algumas informações que a gente precisa para começar a nossa caminhada, para começar a nossa jornada no livro de Lucas. Eu quero ler com vocês os primeiros 4 versículos do capítulo 1. Aqui a gente tem o prefácio do livro, a gente tem as primeiras orientações, as primeiras informações, e esse prefácio ele é importante por quê? Porque ele vai dizer para a gente qual é a intenção desse autor, quando ele efetivamente faz o seu registro, ele vai dizer para a gente qual é o destinatário, para quem efetivamente ele está fazendo este registro, ele está fazendo esse escrito, e ele vai dar algumas informações que são importantes para nós pensarmos a respeito desse terceiro evangelho. Vamos lá então, Lucas capítulo 1, o versículo 1 começa dizendo o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, aqui, no prefácio, no prólogo do livro, a gente tem aquilo que motiva Lucas a escrever esse terceiro evangelho. Mas a Bíblia não é palavra de Deus inspirada? É, palavra de Deus inspirada. Se ela é palavra de Deus inspirada, isso não significa que o Espírito Santo age sobre a vida da pessoa para que a pessoa registre a revelação de Deus? Sim. Mas o que Lucas está dizendo aí? Lucas está dizendo que ficou incomodado, que se sentiu, de alguma forma, incomodado para fazer um registro. O registro da Boa Nova, o registro do Evangelho. Versículo 1, ele diz que a intenção dele é escrever isso, registrar isso na ordem em que os fatos aconteceram. Ele diz que faz isso a partir do testemunho de pessoas que estiveram desde o princípio. Ele não é dos convertidos de Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele é de uma outra geração. Mas ele diz que faz isso de acordo com aquilo que ele recebeu como tradição, de acordo com aquilo que ele recebeu como boa notícia, como boa nova. E a intenção dele é fazer esse registro, é fazer esse escrito desde o princípio. E aí ele diz no versículo 3, eu achei conveniente, da minha parte, descrever os eventos na ordem em que esses eventos ocorreram, na ordem em que esses eventos aconteceram, depois de ter sido informado, depois de ter interrogado ou entrevistado pessoas que vivenciaram, que experienciaram essas verdades. E eu escrevi para ti, ó excelentíssimo Teófilo, e a gente não sabe exatamente quem é esse Teófilo, sabe-se, por causa da designação aqui, que possivelmente era um grego. Então, isso é sinal de que o Evangelho de Lucas ele é escrito para uma comunidade gentílica, para pessoas gentílicas que são convertidas a Cristo, que não são judeus,
mas que de diferentes nações, de diferentes etnias são expostas ao Evangelho e acabam se convertendo a Cristo. Então, dizer que esse Evangelho é enviado a Teófilo, possivelmente esse Teófilo seja uma pessoa importante, um gentio importante, convertido a Cristo, que precisa entender exatamente o que é esse negócio de salvação, o que é esse negócio de boa nova em Cristo, o que significa, de fato, ser seguidor de Jesus, o que significa, de fato, caminhar com Jesus. Então, o prólogo aqui, as primeiras palavras de Lucas relacionadas ao seu evangelho são essas. Tem alguém, Teófilo, que é convertido e que precisa entender exatamente o que é ser um cristão verdadeiro. Lucas diz, diante desse desafio, eu me senti impactado, eu me senti incomodado a escrever, a registrar as coisas como elas aconteceram na ordem. Isso é importante por quê? Porque se a gente quiser uma ordem mais ou menos cronológica das coisas que Jesus fez, o que Jesus disse, possivelmente a gente encontre isso no Evangelho de Lucas. Eu já disse que Evangelho não é biografia, então os autores não estão preocupados em colocar cada coisa no seu lugar, eles têm outros objetivos, têm outros propósitos, mas se a gente quiser um Evangelho que conte a história de Jesus mais ou menos na ordem cronológica, a gente vai encontrar isso em Lucas, por quê? Porque essa é a proposta dele, esse é o objetivo dele. Mas se ele está dizendo aí que ele achou conveniente, aí ele pesquisou um bocado de gente e entrevistou as pessoas para escrever o Evangelho, como que a gente diz que isso é inspirado? Essa inspiração, essa ação do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, para ela registrar uma verdade, isso não implica em dizer que a pessoa ela é anulada, então ela entra numa condição assim de nulidade, apaga-se a consciência, apaga-se a memória, apaga-se na totalidade a pessoa, o Espírito Santo toma conta de todas as capacidades mentais dela e a pessoa, de repente, como se estivesse psicografando, ela começa a escrever um monte de coisas sem saber o que está fazendo e quando ela coloca o ponto final, o Espírito Santo vai embora, a consciência volta e aí a pessoa olha e eureka, o Evangelho está escrito. Não é assim. A ação do Espírito Santo sobre a vida de alguém significa que o Espírito Santo vai direcionar, vai capacitar, vai orientar, vai conduzir a pessoa de tal forma que tudo aquilo que a pessoa registrar, que tudo aquilo que a pessoa colocar no papel, é nisso que a gente está pensando aqui, vai ser exatamente a palavra de Deus. Olha a intenção de Lucas, não é? Eu quero colocar em ordem as coisas que aconteceram, segundo nos transmitiram aqueles que presenciaram desde o princípio. As pessoas que viram João Batista, as pessoas que ouviram o testemunho de João Batista, as pessoas que conheceram Maria, que ouviram o testemunho dela sobre a visitação de Gabriel, as pessoas que conheceram Jesus na infância, e, por incrível que pareça, Lucas é a única pessoa, o único dos 4 evangelistas que registra o momento da infância de Jesus, nenhum outro evangelista faz isso. Então, a inspiração, essa capacitação que Deus concede a alguém, ela não exime essa pessoa da capacidade que ela tem, da responsabilidade que ela tem, e no caso de Lucas isso é muito claro. A minha proposta era essa, eu quero fazer um registro fidedigno das coisas que aconteceram, e para isso eu vou procurar os ministros da palavra, as pessoas que conheceram Jesus, que andaram com Jesus, que ensinaram a respeito dele. Eu vou conversar com essas pessoas, eu vou me orientar com essas pessoas, eu vou buscar o testemunho dessas pessoas, e a partir do testemunho delas eu vou fazer um registro. E qual que é o propósito disso? Versículo 4 do capítulo 1. O propósito disso é para que você conheça a certeza das coisas que já está informado. O propósito disso é para que você tenha plena certeza, plena convicção de quem é Jesus e do que efetivamente Jesus fez. Então, aqui no prólogo, aqui nos primeiros 4 versículos, a gente tem a intenção do autor, a gente tem o destinatário dele, Teófilo, juntamente com esse Teófilo aí, a comunidade gentílica, a gente tem o propósito inicial que ele tem, que é fazer as pessoas conhecerem, ter certeza, ter segurança das coisas que essas pessoas já foram informadas. Mas aí vem a pergunta, vou te dar a palavra, aí vem a pergunta, que coisas são essas, né, que a pessoa foi informada? Pois não.
Excelente, obrigado pela pergunta. Sua pergunta é absolutamente pertinente com aquilo que a gente está dizendo aqui. Então, o colega, irmão em Cristo aqui está perguntando, né, se no escrito, na produção de Lucas, a gente tem toda essa estrutura formal e tal, uma vez que ele está se propondo a assumir a condição de um historiador. Existe isso. O Evangelho de Lucas, e não apenas o Evangelho, mas o livro de Atos, que também é uma continuidade da história da igreja, dentre os livros do Novo Testamento, são aqueles que nós diríamos assim, que nos moldes que a gente conhece hoje, é escrito no estilo literário, que observa exatamente essas normas, né, que na época não existiam, mas que a gente conhece hoje, da ABNT. Então, ele é escrito num grego polido, ele é escrito observando efetivamente as estruturas da produção da época, e é tão interessante isso, que a gente conhece Lucas como médico, porque Paulo, aos Colossenses, disse que ele era um médico, mas a tradição cristã conhece Lucas como historiador. Lucas ele é considerado como historiador da religião cristã. Então, a gente tem, por exemplo, para a época de Lucas e depois dele, historiadores judeus, a gente tem Joséfo. Joséfo é um grande historiador judeu, contou a história do povo de Israel, guerras de Israel, e blá, blá, blá. Tinha lá toda a estrutura. E quando se compara, por exemplo, o registro do Evangelho de Lucas com as produções de Joséfo, que era historiador judeu, observa-se que a mesma estrutura, a mesma lógica de pensamento, a mesma maneira de organizar as coisas, o mesmo estilo linguístico e literário ele é observado. Então, muito joia essa pergunta que você faz. Por quê? Porque esse também é um elemento que distingue Lucas de outros autores. Então, Mateus não tem essa preocupação, Marcos não tem essa preocupação, João não tem essa preocupação em escrever num grego polido, em organizar, concatenar as ideias de maneira que a ordem cronológica dos fatos seja apresentada. Por exemplo, Lucas é a única pessoa que fala, já nos primeiros capítulos aqui, de um censo, que cita quem era o governador da época, que organizou, que ordenou o censo e tal. Então, a gente percebe aí esse perfil histórico que ele tem, essa preocupação que ele tem de não apenas falar do Evangelho, mas de inserir o Evangelho dentro de um contexto histórico, e dentro de um contexto histórico bem específico. Então, é na época que fulano era governador, que o outro era o responsável, e aí o decreto sai, as pessoas são obrigadas. Então, muito joia. Obrigado pela pergunta, porque isso vai ajudando a gente a complementar aí a nossa caminhada. Então, Lucas, para além de médico, como nós o conhecemos, ele é o historiador da igreja cristã, e é o historiador por causa desse estilo dele, é o historiador porque ele escreve o único livro histórico que a gente tem no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, o livro que conta a história da igreja nos primeiros séculos. Então, a gente já conhece um pouquinho de Lucas. Ele disse que queria escrever para Teófilo ficar bem certo, bem seguro das coisas que ele já havia sido previamente informado. Mas o que, efetivamente? Qual é, de fato, não é, o propósito de Lucas quando ele escreve o seu evangelho? O que ele quer enfatizar? Cada autor quer enfatizar uma coisa. Mateus diz que o rei chegou. Marcos diz que no sofrimento a gente tem que ser discípulo radical e tem que se identificar com Jesus, porque Jesus venceu e a gente vai vencer também. E Lucas? Qual que é o propósito dele? Lucas tem vários propósitos quando ele escreve o seu material, mas tem um deles que nós poderíamos dizer que é o propósito por excelência. Aí eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia no capítulo 2. Hoje a gente vai rapidamente percorrer algumas passagens aqui do Evangelho de Lucas. Geralmente a gente não faz isso, mas eu quero percorrer essas passagens para você perceber com clareza em todo o Evangelho essa intenção que Lucas tem quando ele registra o seu Evangelho. Então, capítulo de número 2, versículo 14, aí está sendo registrado, né? A gente tem o registro. Lucas, capítulo 2. Vamos ler o verso 10 e 11 primeiro, que são os dois primeiros versículos que nos interessam. 2, 10 e 11, depois a gente lê o 14. Olha o que a gente tem aí. Isso é o relato do nascimento de Jesus. Anjos aparecem a pastores e dão esse relato. Versículo 10. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi
vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O coração do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele pulsa em torno desses dois versículos aqui, do versículo 10 e do versículo 11 do capítulo 2. Versículo 10, o anjo diz: eu tenho novidades, eu tenho um evangelho para contar para vocês, eu tenho boa notícia para trazer a todos vocês, boa notícia que vai trazer muita alegria a todos vocês. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que nasceu hoje. É extremamente importante a gente pensar Lucas dizendo isso, nasceu hoje o Salvador, por uma série de questões. Primeiro, Lucas, dentre os evangelhos, ele é aquele que mais enfatiza dois termos ou duas expressões para falar do momento, para falar da situação, para falar da intromissão de Deus, de forma benéfica, eu vou usar essa expressão aqui, na história das pessoas. Lucas, entre os 4 evangelhos, é o evangelista que mais usa o termo hoje, para falar de uma intervenção, de uma ação de Deus no momento, na história, e é o evangelista que mais usa o termo agora. Hoje e agora, esses dois termos, essas duas expressões, que falam de situações ou de ênfases que se quer dar ao momento, ao instante, Lucas é o personagem que mais usa esses dois termos, hoje e agora, para falar dessa intervenção, dessa intromissão, dessa manifestação, desse agir de Deus na nossa história, dessa intervenção de Deus, dessa ação direta dele, desse envolvimento direto dele com a nossa história. Só para você ter uma ideia, Lucas, por exemplo, ele vai usar em contextos vinculados à salvação 11 vezes aqui no seu evangelho o termo hoje, 11 vezes ele vai usar aqui no evangelho o termo hoje, enquanto que Mateus usa 8 vezes e Marcos usa apenas uma vez. O termo agora, que é um termo que comumente aparece aqui também no Evangelho de Lucas para falar sobre salvação. Lucas usa o agora 14 vezes no seu Evangelho, enquanto Mateus usa apenas 4 vezes esse termo e Marcos usa apenas 3 vezes o termo agora, para referir-se a situações do momento, para dar essa ênfase para o instante. Então, quando a gente pensa na proposta que Lucas tem, quando ele faz aqui o seu registro, a proposta dele é dizer que o Salvador nasceu. Mas quando ele dá essa ênfase, o hoje, o agora, o que ele está dizendo é isso, que em Jesus o tempo da salvação chegou, que a salvação divina acabou de se manifestar entre nós, que aquilo que só foi dito, que aquilo que só foi falado, que aquilo que só foi prometido lá atrás, a respeito do resgate, aquilo que começou lá no Éden como uma promessa, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que hoje, agora, nesse momento, isso se concretiza. Essa ênfase que Lucas dá aqui é uma ênfase importante. Hoje, agora, nesse momento. Deus entrou na nossa história, Deus interveio na nossa história, Deus se manifestou na nossa história, o amor de Deus efetivamente se materializou na nossa história. E é tão extraordinário isso, que tem 2 termos aqui que a gente já conhece, o termo Messias, o Cristo, e o termo Senhor, são termos já conhecidos para referir-se a respeito de Jesus. Mas Lucas traz uma novidade, é nessa novidade aqui que Lucas mostra qual é a intenção dele quando escreve o Evangelho. Lucas quer falar a respeito do Salvador. Hoje nasceu o Salvador. Olha que coisa interessante. A gente lê Salvador, a gente lê salvação, e parece que Salvador e salvação o tempo todo está na Bíblia, não é? Porque são termos comuns para nós. Salvador e salvação são termos que a gente usa o tempo todo nas nossas falas, nas nossas ministrações, nas nossas pregações. Mas é tão interessante isso que, por exemplo, o termo salvação, daqui a pouco nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Lucas o primeiro uso, e tem vários usos. O termo salvação, esse termo, essa expressão, ela aparece 6 vezes no Evangelho de Lucas. Salvação, esse termo, soteria, que é a palavra grega, não aparece nenhuma vez no Evangelho de Mateus, termo salvação, não aparece nenhuma vez no Evangelho de Marcos, o termo salvação, e aparece uma única vez
no Evangelho de João. Quando isso acontece, quando um autor do Novo Testamento ele privilegia determinado termo, ele dá mais atenção, ele dá mais valor a determinado termo, isso é sinal de que ele quer trazer uma ênfase para a gente. Salvador, por exemplo, que é o que o anjo disse aqui, nasceu o Salvador. 2 vezes Salvador aparece no Evangelho de Lucas e não aparece nenhuma vez em nenhum dos outros evangelhos. Esse termo, essa expressão. Não é interessante isso? Pastor, mas parece que salvação e Salvador aparece em tantos lugares da Bíblia, aparece mesmo, particularmente nas cartas paulinas, aparece demais. Mas nos evangelhos, que contam a boa nova, que contam a boa notícia, esse termo, praticamente, ele está concentrado aqui em Lucas. E quando a gente for fazer a leitura de Atos, nós vamos perceber que o mesmo autor aqui, Lucas, ele vai fazer isso lá em Atos. 6 ou 7 vezes ele usa o termo Salvador ou salvação aqui em Lucas, e lá no livro de Atos, mais umas 7 ou 8 vezes. Então, isso é uma peculiaridade, isso é uma particularidade desse autor. A intenção que ele tem, quando ele quer registrar o seu livro, quando ele quer registrar o seu evangelho, quando ele quer escrever a sua boa notícia, e aí eu volto a dizer, essa boa notícia é para gentil, essa boa notícia é para quem não é judeu. A intenção dele é exatamente mostrar essa revelação que vem da parte de Deus. E que revelação é essa? A revelação é que existe uma boa notícia, versículo 10, que essa boa notícia é para todo o povo, então é para todo mundo, é para todas as pessoas. A boa notícia é que no dia de hoje, é que agora, é que nesse momento, é que nesse instante, Deus se infiltrou em nossa história, nasceu o Salvador. Nesse momento, nesse instante, Deus concretizou aquilo que João 3,16 depois vai dizer em outros termos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que entregou o seu Filho unigênito, que permitiu que ele viesse e vivesse e morresse por todos nós. Lucas fala exatamente a respeito disso, sobre o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pelas pessoas, o amor de Deus por todos indistintamente. Enquanto Mateus fala do amor de Deus para gentios, e Marcos está preocupado em falar que gentios e judeus precisam estar firmes em Cristo para superar desafios e dificuldades. Lucas escreve a sua boa nova, escreve a sua boa notícia, deixando claro que esse evangelho que veio do alto, esse evangelho que veio de Deus, ele é um evangelho que é oferecido, que é dado gratuitamente a todas as pessoas indistintamente. É fantástico isso. Lucas é um gentil convertido. Lucas entendeu claramente, perfeitamente, coisas que um judeu tinha muita dificuldade de entender. Cristo veio para o judeu, a salvação veio para o judeu, depois é que a salvação alcança o gentil. Isso é verdade. Mas Lucas, como gentil convertido, ele entende com clareza que desde o início o propósito maior de Deus, quando ele ofereceu a salvação, era alcançar não apenas judeus e depois gentios, mas era alcançar todas as pessoas. Então, quando ele traz essa boa nova que vem da parte de Deus e dá ênfase a isso, na cidade de Davi, no dia de hoje, nasceu o Salvador. Aqui ele já coloca o propósito, que é o propósito que vai perpassar toda a sua produção. É mostrar Jesus na condição do Salvador. É mostrar Jesus na condição daquele que vem para alcançar graciosamente, bondosamente, misericordiosamente todas as pessoas. É mostrar Jesus como essa manifestação física do amor de Deus. A gente geralmente associa o Evangelho de João como o Evangelho do amor, não é? Porque está escrito que Deus amou o mundo em 3,16. Geralmente a gente associa o Evangelho de João como o Evangelho do amor, mas o verdadeiro Evangelho do amor é o Evangelho de Lucas. Porque enquanto João fala que Deus amou o mundo, Lucas diz: hoje esse amor se manifestou, hoje esse amor se concretizou, hoje nasceu na cidade de Davi. Hoje o Salvador, hoje aquele que vem para tomar o nosso lugar, ele se manifestou entre nós. Hoje a salvação se tornou uma realidade para todos. E aí, olha que coisa linda. Capítulo 2, versículo 14 agora, né? Agora a gente
vai fazer algumas leituras no texto de Lucas, no livro dele, só para você perceber como é que ele vai seguindo essa lógica, como ele vai seguindo essa dinâmica. Depois que os anjos anunciam que efetivamente o Salvador nasceu, a gente tem no 2,14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa boa nova, essa boa notícia, que foi dita aqui que seria para todo o povo, nesse louvor que anjos dão a Deus aqui após anunciarem aos pastores que o Messias nasceu, que o Salvador nasceu, esses anjos glorificam a Deus dizendo que a paz, essa paz que o Messias, essa paz que o Salvador trará, é uma paz para alcançar os homens, para alcançar as pessoas na totalidade. Essa não é uma paz para os judeus, essa não é uma boa nova para os judeus. Essa é uma boa nova para todas as pessoas. Lucas é o evangelista que consegue olhar sempre, sempre, sempre adiante, que consegue olhar sempre para o todo. Olha, esse mesmo capítulo 2, os versículos 29 a 32, presta atenção nisso. Aqui é Simeão, Jesus está sendo levado para ser apresentado, capítulo 2, versículos 29 a 32. Olha só que coisa interessante. Simeão orando ao Senhor, ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, a salvação aparecendo aqui. Salvação aparece 6 vezes em Lucas, né? Mostrando a ênfase. Ele falou lá do Salvador, o Salvador nasceu. E agora Simeão está dizendo: agora o Senhor pode despedir o teu servo, porque a tua salvação já se manifestou. Já está tudo certo. Verso 31, a tua salvação, a qual tu preparaste perante a sua face, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Olha a ênfase que Lucas dá àquilo que nós chamaríamos aqui de universalidade da salvação. Enquanto para um judeu Jesus vem primeiro, para o judeu a salvação é para o judeu. Lucas, quando fala dessa boa notícia, inclusive ele está colocando nos lábios de um judeu aqui a oração dele. Olha o discernimento que Simeão tem. Essa salvação que já se manifestou, o Senhor preparou perante a face de todos os povos. Luz para alumiar, olha que coisa linda, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas percebeu isso. Salvação que Deus dá, salvação que Deus oferece, é uma salvação disponibilizada a todos os povos indistintamente. Apesar de a salvação vir dos judeus e estar diretamente relacionada com eles, por causa de promessas feitas a eles. Mas o propósito original de Deus, o propósito maior de Deus é alcançar todos com a salvação. A salvação dos gentios não é um acidente no projeto de Deus. Deus queria salvar judeu, mas porque judeu não quis ser salvo, então Deus pensou, por que não salvar os gentios? Não é assim que acontece. Desde o Éden, a intenção de Deus é que todas as pessoas pudessem ser alcançadas. Olha lá no capítulo 3 de Lucas. O último versículo do capítulo 3, que é o versículo 38, a partir do versículo 23, começa uma genealogia. Você se lembra da genealogia de Jesus lá no Evangelho de Mateus? Abraão, Davi, Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, que está escrevendo para judeus, a intenção é mostrar que Jesus é o descendente de Abraão. Está certo, ele quer falar sobre o rei que se manifestou. Mas olha o que Lucas faz. Lucas está descrevendo a genealogia a partir do versículo 23. E aí no último versículo 38 ele diz: Cainã de Enos, está falando quem é filho de quem. Começou com Jesus, não é? Jesus era filho de José, lá no versículo 23, que era filho de Eli, e aí vai seguindo. E quando chega no verso 38, Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus.
Lucas vai além. Enquanto Mateus está preocupado em relacionar a genealogia ou a parentela de Jesus com Abraão, Lucas já relaciona e já estende a parentela de Jesus até Adão. Todos os povos. Não foi isso que o Simeão disse lá na oração? Essa salvação que se concretiza hoje é para alcançar todos os povos. Lucas tem essa percepção, Lucas tem essa noção. Lucas está escrevendo para gentios e está dizendo para eles, gente, o amor de Deus se materializou, se concretizou hoje no nascimento de Jesus. Isso é algo para todas as pessoas indistintamente. Essa salvação oferecida, ela é uma salvação universal, ela alcança todos os povos, raças, tribos e línguas indistintamente. É fantástico, é extraordinário. A gente percebeu o alcance do Evangelho e como cada autor, cada escritor, ele tem uma intenção específica quando ele compartilha isso. Segue mais uma página aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 25 e 27. Isso aparece no livro de Lucas o tempo todo, mas eu vou mostrar apenas alguns exemplos para vocês perceberem ênfases que Lucas dá de falas de Jesus, que outros autores não têm muita preocupação em dar. Olha o que a gente tem dos 25 a 27. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha o outro verso. E muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Percebe? Como Lucas tira o foco da salvação para o judeu, que é um foco que Mateus vai dar lá no início, a gente já disse porque ele está escrevendo para judeu e tal, e como ele amplia esse foco. Deus não é Deus só do judeu, Deus é Deus de todos os povos. E essas são falas de Jesus. Na época de Elias, tinha muitas viúvas em Israel, mas quem Deus ajudou? Quem Deus visitou de forma extraordinária? Foi uma viúva estrangeira. Na época de Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel, mas quem foi limpo? Quem foi curado? Foi exatamente um estrangeiro, um pagão. Essas intervenções de Deus, tanto no caso da viúva, quanto no caso de Naamã, essas intervenções aqui geraram salvação dessas pessoas. Essas pessoas assumiram um compromisso, aliança com Deus de Israel. Então, veja como na produção de Lucas, como durante a sua escrita, ele vai enfatizando, ele vai dando lugar, ele vai dando valor, ele vai dando importância àqueles que, numa perspectiva judaica, não teriam valor. Gentil, aos olhos de um judeu, lá na época de Jesus em particular, ele não tinha valor, ele não tinha importância. Lucas está dizendo exatamente o contrário, está dizendo isso para o Teófilo. Lembra lá do Teófilo, o cara que se converteu e precisa entender exatamente no que é que ele creu? Lucas está dizendo para ele, o Salvador nasceu de verdade. O anjo disse, hoje o menino nasceu, está tudo certo. Essa salvação, esse Salvador que se manifesta, ele vem para oferecer esse presente de forma universal. Esse presente não é monopólio de judeu. Esse presente é universal. Todas as pessoas podem acessá-lo. Todas as pessoas têm direito a ele. E aí, à medida que Lucas vai registrando o seu evangelho, o seu livro, ele vai contando isso. Olha lá o capítulo 10, por exemplo. Texto muito conhecido de todos nós. Capítulo 10 de Lucas. A partir dos versos 30 a seguir. Isso aqui é uma parábola conhecida de todos nós, mas eu vou ler rapidamente só para você perceber a ênfase que Lucas dá aqui. E respondendo 10, a partir do verso 30, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, o retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, então ele é um judeu,
e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, um judeu, ministro, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. A história continua e no final Jesus pergunta ao doutor da lei: qual dos três você acha que foi o próximo daquele que estava morrendo lá no caminho? E aí o doutor disse: eu julgo que foi aquele que usou de misericórdia. Ele nem teve coragem de falar, foi o samaritano. Porque Jesus deu nomes aqui. Jesus disse sacerdote, levita e samaritano. Quando perguntou ao doutor da lei: quem você acha que foi o próximo daquele que estava caído? O doutor nem quis dizer samaritano, porque não podia pronunciar essa palavra. Ele diz: eu acho que foi o que usou de misericórdia. Aí Jesus dá o golpe de misericórdia nele e diz: então vai e faz do mesmo jeitinho, vai e faz a mesma coisa, segue o exemplo dele. Esse é o bom exemplo, esse é o homem de Deus, essa é a pessoa que efetivamente mostra Deus na sua vida. Segue o exemplo dele. Consegue perceber como essa ideia de Mateus de salvação e de salvação concretizada, de salvação já, de salvação universal oferecida a todas as pessoas indistintamente, vai aparecendo aqui no seu livro? Então é interessante que São Mateus é que conta essa história do bom samaritano. Ninguém mais quis contar essa parábola, mas foi uma parábola de Jesus. Foi Jesus que contou. Por que Mateus não quis contar? Por que João não quis contar? Por que Marcos não quis contar? Não sei. Mas Jesus contou, Jesus disse. Essa salvação que é oferecida a todas as pessoas, isso não é ideia de um Lucas gentil que se converteu e quer convencer todo mundo que é possível ser salvo. Não, ele está colocando na boca de Jesus as palavras. Isso já estava nos desígnios, já estava no propósito de Deus. Vamos lá para 13, 29 do Evangelho de Lucas. 13, 29. Jesus está falando daqueles que vão herdar o reino de Deus. E aí no 29 ele diz: e virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Está aí, ó. Do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Essa salvação, esse Salvador que hoje nasceu em Belém, ele vem para universalizar essa promessa, ele vem para universalizar o Evangelho de Lucas. É o Evangelho do gentil. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do amor de Deus para com as nações. O Evangelho de Lucas é o Evangelho e a boa nova da parte de Deus a todas as pessoas indistintamente. Tem mais, 17, 16 de Lucas. Outro texto que mostra a ênfase que ele dá para essas pessoas. 17, 16, 10 leprosos são curados. E aí a Bíblia diz que um volta, e o verso 16, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Um dos 10 que foi curado e que voltou. E olha o que Lucas faz questão de dizer: e este era samaritano. Para que dizer isso? Tinha 10 leprosos. Os 10 foram curados, um voltou e deu graças, fica por aí mesmo. Mas Lucas faz questão de mexer na ferida e de dizer: o cara, além de leproso, ainda era samaritano, né? Ser judeu e leproso já é uma tristeza. Agora, ser samaritano e leproso, aí é desgraça ao quadrado, né? É desgraça demais. Mas quem é que volta para dar graças? Lucas faz questão de dizer: um samaritano. Isso é para mostrar que a salvação está disponibilizada a todas as pessoas indistintamente. E agora o último versículo que eu quero ler com vocês, para a gente finalizar a fala nessa manhã, e para mostrar essa perspectiva que Lucas tem de salvação para todas as pessoas. 24, 47. Aqui é uma alusão à boa nova que precisa ser anunciada, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 47. Olha o que está escrito aí. Jesus morreu, ressuscitou dos mortos. 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Está claro para Lucas. E Salvador que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou,
e que no dia que nasceu materializou o amor de Deus para com todas as pessoas, ele materializou esse amor de Deus para com todas as pessoas de verdade. A proposta é essa, é que remissão de pecados, é que arrependimento seja pregado a todas as nações. Todos os povos têm o mesmo privilégio, todos os povos têm o mesmo direito, todos os povos têm a mesma oportunidade, todos os povos têm a mesma possibilidade. Não é fantástico isso? O Lucas que escreve isso, que Deus, quando envia Jesus, tem um propósito, e o propósito é materializar, é concretizar de uma vez por todas a oferta de salvação, feita desde o início da nossa história, oferta que originalmente tinha um propósito de alcançar todas as pessoas. O Lucas que conta essa boa notícia, falando da vida de Jesus, falando dos feitos de Jesus, falando dos ensinos de Jesus, e inserindo essas pessoas na fala de Jesus, nas parábolas de Jesus, nos ensinos de Jesus, para mostrar que a salvação era para elas. Esse Lucas depois, quando a gente for fazer a leitura de Atos e conversar a respeito, esse Lucas vai dizer: eu não disse para vocês que a oferta era para todo mundo? Olha o que o Espírito Santo vai fazendo aí durante o surgimento e a caminhada da igreja. Quando formos trabalhar o livro de Atos, a gente vai pensar mais a respeito disso. Então, a intenção de Lucas é mostrar isso. Quando Jesus vem, o tempo da salvação chega, e esse tempo de salvação chega para todas as pessoas indistintamente. Lucas é o gentil, que escreve para um gentil, querendo alcançar uma comunidade gentílica, e a única intenção que ele tem é essa. A salvação de vocês não foi um engano. Não é porque o plano com Israel falhou é que vocês foram alcançados. A salvação de vocês já estava designada por Deus desde o começo. Jesus não é descendente apenas de Abraão, mas ele é descendente de Adão. E Adão vem de Deus. Então, feche os olhos, coloca diante do Senhor o seu coração nesse momento. Nós vamos fazer um breve instante de oração. E aí nós vamos ministrar alguns louvores a Deus. E depois disso eu vou pedir ao Lipe, depois dos louvores, que venha aqui adiante para ministrar uma oração pelos missionários, para orar pelos missionários que estão no campo. Ele e a Dilze são as pessoas aqui na igreja que estão na frente do trabalho missionário. Então nós vamos orar nesse momento, nós vamos entoar alguns louvores, depois o Lipe vai abençoar, juntamente com toda a igreja, os missionários, aqueles que estão no campo. E daqui a pouquinho a gente já vai estar finalizando o nosso culto nessa manhã. Quando você fizer a leitura de Lucas, o evangelista, uma outra vez, leia Lucas com esse novo olhar. Leia Lucas nessa perspectiva. Se tem um evangelho escrito para você e para mim, que somos gentios, que não somos judeus, é o evangelho de Lucas. Leia, escutando o que ele tem a dizer a você. Leia. Perceba como em Lucas o amor de Deus se materializa através de Jesus e como esse amor se disponibiliza a todos nós indistintamente. Querido Deus, nós somos gratos. Gratos porque o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. Gratos porque a Tua bondade nos alcança. Gratos porque nós temos essa boa nova, essa boa notícia de que o Salvador nasceu, de que nós fomos alcançados e somos alcançados, de que a salvação ela se universalizou com o nascimento dele, que todos podem ser alcançados por esta graça. Querido Senhor, que esses que me ouviram nesta hora, que aqueles que hão de me ouvir ainda possam ser alcançados com essa boa notícia, que Cristo Salvador, ó Deus querido, efetivamente possa alcançar lares, famílias, vidas de todos os povos, raças, tribos, línguas, nações, porque foi com esse propósito, foi com essa finalidade que o Teu amor se materializou em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado e bondade. Obrigado pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus.